Capítulo 1495 Nas Profundezas, Parte 1. Depois de várias horas estudando o sistema de controle da torre, Lit e Solus realmente descobriram como limitar o fluxo de informações para seu cérebro para que ela pudesse usar sua forma de óleo sem fritar seu cérebro. O problema era que tal opção só estava disponível quando Solus assumia sua forma de torre. Consequentemente, ela e Lit trabalharam duro para encontrar uma maneira que o fizesse assumir metade de seu fardo por meio de sua ligação mental. Isso permitiu que Solus dobrasse sua capacidade intelectual e reduzisse pela metade os efeitos colaterais dos olhos de Menadion. Além disso, agora que Lit finalmente desenvolveu uma técnica de respiração que fazia uso de seus núcleos auxiliares, quanto mais forte se tornava seu núcleo violeta profundo, mais rápido o núcleo de poder da torre recuperava sua forma e funções. Logo após os eventos em Farol da Luz, Lit descobriu que a acumulação fornecia ao seu núcleo de mana uma quantidade insignificante de energia mundial em comparação com o que ele precisava para refiná-lo ainda mais. Droga! É por isso que Scarlet conseguiu atingir o violeta brilhante tão rapidamente. Ela tinha uma técnica excelente pronta no momento em que alcançou o violeta, enquanto eu estou começando do zero. Lit pensou. Você se importa em me manter informado? Flória suspirou. Faluel está certo. Agora que sei quando você fala com Solus, me deixar fora da conversa é rude e assustador. Desculpe, maus hábitos são difíceis de morrer. Lit disse. A matriz de dobra os levou a um pequeno planalto cercado por dunas. O ar estava frio e seco, enquanto um vento leve dobrava a fina vegetação que crescia no solo fértil, escondido sob uma fina camada de areia. Flória assobiou surpresa, percebendo que eles haviam se mudado tanto para o oeste que ainda era e que havia muita gente de todas as raças ali. Plantas, mortos-vivos, humanos e feras aguardavam instruções enquanto olhavam ao redor com uma expressão séria, como se a missão já tivesse começado. Alguns pequenos grupos compostos por pessoas da mesma raça já haviam sido formados, mas a maioria dos despertos manteve-se isolada. A julgar pelo mar de olhos brilhantes, todos estavam usando o Life Vision para avaliar a competição e escolher seus companheiros de equipe. Lembre-me de não apertar a mão para não ser inspecionado com revigoramento. Flória não se incomodou em sussurrar, já que todos tinham sentidos aprimorados e usar o feitiço silêncio teria sido tão rude quanto uma ligação mental. Sim, malditas tradições despertas. Lita sentiu. Ele podia sentir uma hostilidade tão crescente ao seu redor que fez a gala real parecer uma reunião amigável. A única vez que Lit foi alvo de uma raiva tão mal concebida foi durante a academia, depois que Nalear espalhou seus itens de escravos. Talvez você devesse evitar usar palavras que possam ser facilmente confundidas com zombaria. Uma voz feminina disse, forçando-os a se virar e encontrar um rosto familiar. Atung Sorenot era uma mulher de 20 e poucos anos, com cerca de 1,75-59 metros de altura e cabelos negros que chegavam até a parte inferior das costas. Ela havia substituído seu habitual manto dourado de mago por um confortável conjunto de aventureiro composto de uma jaqueta, uma camisa, calças e botas. As roupas fortemente encantadas eram largas o suficiente para não impedir seus movimentos, mas pouco podiam fazer para esconder suas curvas suaves. Assim como Lit, ela era uma autodesperta, mas ainda tinha um núcleo azul brilhante e ainda não tinha aprendido como superar seus limites. Lit fez uma enxurrada de perguntas para ela, mas pela primeira vez ele se lembrou de suas maneiras. Senhor Atung, esta é uma surpresa inesperada, ele disse enquanto fazia uma pequena reverência. Achei que esse evento fosse apenas para aprendizes. O que você quer dizer com zombaria e o que você está fazendo aqui? Eu estava perto o suficiente para ouvir sua parceira falando sobre apertos de mão, mas todos os outros provavelmente a ignoraram e focaram em você chegando nossas tradições. Atung disse. Tais palavras vindas de um autodesperto que não é um discípulo completo e ainda assim alcançou o violeta por conta própria são irritantes até para mim. Muitos de nós já passaram dos 100 anos e ainda estamos presos no azul.
Além disso, você não é um ancião, mas o conselho lhe concedeu o privilégio de trazer seu próprio discípulo. Lit disse. De fato. Quanto à sua outra pergunta, Raul me reintegrou temporariamente como seu discípulo para que eu pudesse participar desta missão. Assim como qualquer outra pessoa com um núcleo azul, espero encontrar pistas que me ajudem a alcançar a iluminação. Ninguém se importa se um legado é antigo ou novo, desde que nos ajude a superar o gargalo. Atung disse. Se importa se eu me juntar a você. Provavelmente seguiremos caminhos separados por dentro, mas agora, você precisa ficar quieto. A presença de um senhor regional que também era aprendiz do representante humano do conselho fez com que muitos parassem de rosnar para Lit. Merda. Eu ando tão raramente com os membros do conselho que quase esqueci o quão competitivos vocês são. Ele disse. Você realmente não pode culpá-los. Flória encolheu os ombros. Você foi listado entre a nata da cultura depois de treinar com Failwell por alguns anos, enquanto todos os outros aqui trabalharam duro por décadas para serem reconhecidos por seus respectivos mentores. Glória teria brincado sobre ele ter o privilégio de trazer uma adorável companheira com ele, mas na comunidade desperta, onde Tista seria considerada apenas bonita e Liton nada atraente, ela se sentia como um patinho, feio ainda mais do que o normal. Assim que todos chegaram, Loto Treante, o representante da planta, apareceu no meio da multidão. Como nossos colegas mortos-vivos estão de plantão por causa do nascer do sol, não vou perder tempo com formalidades. Siga-me. Explicarei a situação para você enquanto nos movemos. A criatura parecia um carvalho humanoide gigante. Ele acenou com a mão, fazendo uma enorme caverna surgir da areia como uma espécie de cobra de pedra encantada pelo som de uma flauta. Não vamos voar para o nosso destino porque você precisa anotar mentalmente suas coordenadas caso precise se teleportar ou decida abandonar a missão com um movimento de seus pulsos. O chão se transformou em uma esteira rolante que permitiu ao desperto se mover rapidamente enquanto se concentrava apenas no caminho à frente. A situação é simples. Já violamos as defesas externas de Urgamaka, deixando a você apenas a tarefa de explorar e revistar seus edifícios. A missão não tem limite de tempo e não é obrigatória. Ainda assim, você está aqui em nome de seus respectivos mestres e do conselho, então suas ações serão julgadas com base em seus resultados. Loto parava o cinto de vez em quando, para permitir que as pessoas memorizassem o ambiente e os usassem para sair. O túnel é direto, de modo que, mesmo no caso de algo ou alguém estar perseguindo você, ele o levará rapidamente para fora. Alguma pergunta? A viagem durou apenas alguns minutos, mas Lit quase podia sentir a pressão das milhares de toneladas de pedra acima de sua cabeça. Sim. Como saberemos quando limpamos completamente Urgamaka? Um Sprit perguntou. O Fai parecia uma bétula fina transformada em um homem bonito com asas de borboleta saindo de suas costas. Você não, eu também não. Loto respondeu aborrecido. Capítulo 1496 Nas profundezas, parte 2. Se o conselho tivesse mapeado este lugar, não precisaríamos da sua presença. Não esperamos que você tenha sucesso, apenas que faça o seu melhor. Este lugar é enorme. Loto apontou para as paredes externas de Urgamaka que fariam até mesmo a forma de Tiamat de Lit parecer pequena em comparação. O ar e o solo estavam cheios de runas de poder ainda visíveis a olho nu, mas tanto a parede quanto as matrizes haviam sido violadas. Do buraco gigante, uma cidade do tamanho de Valeron era visível. O rio subterrâneo cortou a cidade ao meio, formando diversas lagoas e cursos de água que ainda conservavam parte de sua beleza, apesar da falta de manutenção. A julgar pelos danos limitados que a passagem dos séculos infligiu aos altos edifícios de pedra e pelo fato de Urgamaka ser tão claro quanto o dia, ficou claro que pelo menos algumas de suas matrizes ainda estavam parcialmente operacionais. Meu conselho é ignorar os campos cultivados e armazéns. Concentre-se apenas nos alojamentos daqueles que podem ser considerados despertos habilidosos para sua época. Desejo a todos boa sorte. Loto se desviou, deixando o grupo estupefato ainda admirado.
Os mortos-vivos despertos foram os primeiros a sair dessa. Ao contrário de outros, eles tinham problemas tanto de sol quanto de alimentação. Sua primeira prioridade era garantir um local de descanso seguro durante o dia e providenciar uma fonte de força vital em caso de necessidade. As feras, em vez disso, simplesmente passaram pelo buraco e começaram a explorar a cidade subterrânea em pequenos grupos. Afinal, os descobridores eram apenas outra maneira de dizer primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Esperar significaria perder os melhores despojos. O povo das plantas seguiu o exemplo das feras, mas usaram suas habilidades de linhagem para mergulhar sob o solo e nas rochas, na esperança de encontrar depósitos secretos ou passagens escondidas que nem mesmo meios mágicos de detecção poderiam revelar. Bem, isso com certeza é um mau presságio. Atung disse. Se é assim que o exército desperto se comportará, podemos muito bem dar a Trude as chaves de nossas casas. Você conhece minha runa de contato. Ligue-me se precisarem de ajuda antes de começar a vasculhar o local. Atung compartilhou sua runa com o máximo de pessoas que pôde, enquanto Lita ainda ponderava a situação. Está tudo bem? Ele perguntou depois de perceber o quão pálida Flória havia ficado. Entrar em uma cidade subterrânea alimentada por geysers de mana e repleta de inimigos incalculáveis traz de volta muitas lembranças de Kula. Ela respondeu. Aquele lugar me custou minha carreira e quase minha vida. Sim, mas desta vez somos apenas nós três, estamos todos despertos e nenhuma formação pode parar nossa magia espiritual. Solus disse através de um link mental para animá-los. É verdade, mas ainda não gosto disso. Flória respondeu. Todos ativaram seus sentidos místicos, percebendo quão antigas, porém poderosas, as runas das antigas matrizes ainda eram. Assim que passaram pelo buraco na parede, Urgamaka brilhou aos olhos deles como uma árvore de Natal. A cidade foi construída com um design estranho. As casas nas periférias da cidade tinham um andar, mas quanto mais se aproximavam do centro, mais altas se tornavam, até formarem uma enorme torre composta por edifícios encostados uns nos outros por razões desconhecidas. Tudo foi encantado e o poder vindo do geyser de mana baixo preservou a maior parte das matrizes, apesar de a cidade estar claramente deserta há séculos. Quem diabos viveria em um lugar assim? Não é de admirar que a coabitação de tantos despertos tenha falhado. Flória disse com uma zombaria. De que adianta ter tanto espaço se você simplesmente empacota todo mundo? Ela apontou para a enorme torre, fazendo Lit se perguntar se a mente por trás da cidade estava apenas perturbada ou se havia um projeto oculto que ele não percebeu. Antes de iniciar sua exploração, eles seguiram o exemplo de Atung e ofereceram sua runa de comunicação para outros despertos. Flória até ofereceu aos mortos-vivos para compartilhar com eles sua força vital se precisassem, surpreendendo-os agradavelmente. Ele teria feito o mesmo com prazer, mas agora que suas forças vitais haviam se fundido, entre a influência do lado da abominação e ele pertencer a uma nova espécie, isso tornou sua essência vital indesejável para a maioria dos mortos-vivos e até tóxica para alguns. Mesmo assim, ele fez isso porque tinha certeza de que entre eles devia haver pessoas que realmente fossem inspetores do conselho. Como Atung lembrou, a missão em questão não era apenas pilhar as ruínas, mas sim criar laços entre os despertos. Além disso, ele explorou a presença dos mortos-vivos para avaliar que tipo de nível de ameaça Urgamaka representava. Eles não podiam morrer de velhice, envenenamento ou armas normais, então, uma vez que os observasse com visão da morte, ele ganharia duas informações. Qual era o seu ponto fraco e de que forma eles provavelmente morreriam no futuro imediato. Que porra é essa? Lee pensou enquanto observava o grupo de mortos-vivos em uma pilha de cinzas, aparentemente sem motivo. Eles deveriam desmoronar a partir de seu respectivo ponto fraco e mostrar a ele o que causou sua destruição, mas eles simplesmente viraram pó de uma só vez com uma frequência alarmante. Só depois de olhar em volta é que Lita entendeu qual era o problema. Não apenas os mortos-vivos, mas todos em quem ele colocasse os olhos, mas Flória de repente se transformaria em cinza sob o olhar da visão da morte. Isso não é nada bom.
Gloria disse depois que Lit compartilhou a informação com ela. Não dê azar. Talvez seja apenas o efeito de um mecanismo de autodestruição ou algo assim. Lit respondeu. Além disso, não vamos participar dessa perseguição inútil. Ele tirou do bolso do peito um pequeno par de óculos de pedra que na verdade era solos em sua forma de olhos. Vou escanear e ignorar todas as assinaturas de energia pertencentes a matrizes inofensivas ou à manutenção do edifício. Assim que eliminarmos as interferências, a única assinatura de energia que restará será dos sistemas de segurança que protegem as coisas boas. Desta forma podemos evitar revistar os edifícios um por um e apontar diretamente para o filão principal. Lit parecia confiante em suas palavras, mas sua careta de dor arruinou o efeito geral. O fraco núcleo de poder de Solos filtrava muito pouco e mesmo compartilhando o fardo, a carga sensorial em suas mentes era enorme. Lit, pare de conter a visão da morte e volte à sua forma Tiamat. Ser humano é apenas um aborrecimento para você agora, Gloria disse depois de ver suas escamas e seus outros olhos entrando e saindo de sua pele devido ao esforço. Obrigado. Ele suspirou enquanto se moldava. Ainda estou tendo dificuldade em aceitar que não sou mais realmente humano. Não mencione isso. Gloria balançou a cabeça. Solos, sua família e até eu não temos problemas com isso, então você não deveria ter vergonha de sua aparência. Suas palavras tiraram um enorme fardo de seu peito, acelerando o processo de digitalização. Além disso, se bem me lembro, seus óculos deveriam ser uma ferramenta de ensino. Se funcionarem como o original, desde que eu tenha sua permissão, também posso usá-los. Quando você sentir que não aguenta mais, posso continuar examinando enquanto você descansa. Continua no próximo vídeo.